Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, hoje, segunda-feira, se iniciando mais uma semana, estamos aqui com as nossas lutas, nossos trabalhos, nossos desafios. Então, meus queridos, é isso, né? Nós temos para o momento, são desafios. E hoje nós vamos estudar o texto da página 89 para ler. Você sabe o que é um poema visual? Você consegue imaginar palavras e imagens juntos em um poema? Agora vamos ler um poema bem diferente. A Primavera Endoideceu, de Sérgio Caparelli. Esse poema, o título dele é A Primavera Endoideceu. Aí nós temos aqui, Aqui é o texto que nós vamos ler. Essa flor, Essa florzinha, nós vamos ler. Esse aqui é o poema. Então, esse poema de Sérgio Caparelli, vocês estão vendo que ele é um poema visual. Esse aqui é um poema visual. É um poema onde os versos formam Aqui ela forma uma flor, né? Esse poema, os versos, eles estão formando uma flor, né? A flor com o caulezinho e o botãozinho da flor aqui, como é, meu Deus do céu, o nome desse, o centrozinho da flor. E então, nós vamos ler ele agora. A primavera endoideceu. De onde você começar a ler ele, de qualquer pétala da flor que você começar a ler ele, você vai encontrar o mesmo verso. Bem me quer, mal me quer. 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 Bem me quer. Então, aqui foi a leitura das pétalas. Agora nós vamos ler o caule da flor. Nos meus olhos zumbiam 1000 abelhas e me fitavas detrás de cada um dos cílios. E agora o centrozinho da flor. Zum, 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 zum. Então, aqui vocês poderão ver que o centro da flor, ela faz o barulho de uma abelha, né? Zum, zum, zum de uma abelha. Então, aqui é o nosso poema de hoje. O poema A Primavera Endoideceu. Aí, meus amores, tem aqui o Sérgio Caparelli. Vamos conhecer um pouquinho da história de Sérgio Caparelli. De 1947, nasceu em Uberlândia, Minas Gerais. Tem mais de 30 livros publicados especialmente para o público infanto-juvenil. Ganhou 4 vezes o Prêmio Jabuti, a premiação literária mais importante do Brasil. Formado em jornalismo, é professor universitário aposentado. Suas principais obras são a Jiboia Gabriela, de 1984, Meg Foguete, de 1985, Tigres no Quintal, de 1988, e 111 poemas para crianças, de 2003. O poeta tem um site com poemas visuais e interativos muito interessante. Aí aqui embaixo está o site dele, http://www.caparelli.com.br.
Acesso em 12 de janeiro de 2018. E aqui nós temos a atividade desse poema, né? Vocês vão fazer a atividadezinha dele. Aí, aqui tem muitas perguntas pessoais, né? Pergunta pessoal que vocês vão responder. A primeira questão, vocês vão copiar ela no caderno, né? Vão copiar ela no caderno, a primeira questão. E primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona questão. Vocês vão estar copiando no caderno e respondendo. A primeira questão. Você gostou do poema visual A Primavera Endoideceu? Por quê? Você vai escrever e responder. Se você gostou, por que você gostou? Se você não gostou, também você vai responder por que não gostou. Você identificou alguma imagem no poema? Qual? Já falei no vídeo. Se você identificou alguma imagem no poema, qual foi essa imagem? Como poema visual, A Primavera Endoideceu combinou palavras e imagens? O poema que você leu é um poema visual elaborado para ser lido e também visto. Esse tipo de poema combina imagens e palavras. Os versos são compostos levando em conta sua organização no papel ou na tela do computador. A sua relação com o efeito visual no poema, A Primavera Endoideceu, o texto vai formando a flor com pétalas, miolo, e o centro da flor, gente, é miolo o nome. Miolo e caule. Mesmo empregando poucos elementos, os poemas visuais podem produzir um grande impacto no leitor. Por meio do arranjo das imagens e do texto, as mensagens produzidas não só pelos aspectos visuais, mas também pelos elementos sonoros e lúdicos. Olha, eu havia falado centro da flor, né? Porque eu não sabia que era miolo o nome. Eu sabia. Só que eu havia esquecido. Eu fiquei aqui procurando, gente, como é o nome do centro da flor. Mas é miolo, viu? Aquele zum, 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 zum da abelha, o nome é miolo, o miolo da flor. Aí aqui, a terceira questão tá: como o poema visual A Primavera Endoideceu combinou palavras e imagens? Vocês vão responder como que isso, vocês vão explicar. A terceira questão está dizendo assim: a frase primavera endoideceu está disposta sobre uma flor numa linha que sugere algum movimento, porque é curva. Além disso, o termo zoom forma uma espiral que lembra o voo das abelhas sobre o miolo da flor. Então, isso aqui é mais ou menos a resposta da terceira questão. Quarta questão: o resultado visual da combinação entre palavras e imagens tem relação com o tema desse poema visual? Justifique sua resposta. Sim, ele tem, né? Ele tem o visual de combinação entre palavras e imagens. Tem sim. A sugestão de abelhas, formado uma disposição visual das palavras, tem relação com o tema do poema. Por quê, gente? Por quê? Porque ali tem a brincadeira, aquela brincadeirinha onde você pega uma flor e você vai arrancando a pétala dela. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Isso aí é uma brincadeira popular. Então, o poema, ele tem a ver, sim, com a imagem. E o zoom do miolo da flor é o quê? Abelha. Abelha é relacionado a uma flor, porque a abelha gosta de flores, né? Então, é isso aí. Quinta questão. Agora reflita se alguém lesse o poema para você em voz alta, sem que você pudesse vê-lo na página. Sua interpretação do poema seria a mesma? Por quê? Aí você vai dizer por quê. Por exemplo, se eu lesse esse poema para vocês, sem que vocês vissem o poema no livro, vocês iriam imaginar que ele estava escrito assim? Vocês iriam imaginar uma flor? Então você coloca a resposta sim ou não e por quê.
Sexta questão. Cada parte do desenho formada é constituída por texto. Escreva no caderno o texto que constitui cada parte do desenho. Então, vocês vão escrever o texto das pétalas, escrever o texto do caule e escrever o texto que forma o miolo. Então, a sexta questão, vocês vão escrever colocar assim, pétala. O que que tá escrito na pétala? Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. O que que tá... Aí vocês colocam caule. O que que tá escrito no caule? O que lá? Qual a frasezinha que forma o caule? Aí você vai olhar lá na flor, a forma... o texto que forma o caule é: nos meus olhos zumbiam mil abelhas e me fitavas dentro da cerca dos cílios. E o que? Aí você coloca miolo. Zum, 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 zum. Então, a pétala é composta pelo bem me quer, mal me quer. O caule, meus olhos zumbiam mil abelhas e me fitavas detrás de da cerca dos cílios. E o miolo é zum, zum, zum. Então, isso daqui tá bem fácil. Sétima questão. Você conhece a brincadeira bem me quer, mal me quer? Em caso afirmativo, como ela funciona? Em caso negativo, pesquise e responda como ela funciona. Se você conhece a brincadeira, você vai dizer como que ela funciona. E se você não conhece, você vai fazer uma pesquisa e responder como é que ela funciona. Meus amores, se vocês não conhecem essa brincadeira, mas com certeza os pais de vocês conhecem essa brincadeira, ela é bem mesmo, bem tradicional. Oitava questão. Há algumas expressões repetidas no poema. Por que o poeta teria escolhido repetir? Letra A expressão bem me quer, mal me quer. Letra B, o termo zum. Aí você vai dizer por que que o poeta, na letra A, por que que o poeta repetiu bem me quer, mal me quer. Letra B, por que que ele repetiu o termo zum. Vocês vão colocar o porquê. Nona questão. A primavera é geralmente associada à alegria, à renovação e ao amor. No poema, a brincadeira do bem me quer, mal me quer, retoma essa ideia. Agora releia o texto que forma o caule da flor. Nos meus olhos zumbiam mil abelhas e me fitavas detrás da cerca dos cílios. Nesse trecho, algumas metáforas, detrás da cerca dos cílios. Parece dizer respeito ao olhar da pessoa que se refere ao eu lírico. E para você, o que seria as abelhas zumbindo nos olhos do eu lírico? Você também vai responder essa questão aí, você vai responder uma questão pessoal. Aí no Fique Sabendo nós temos a polonização, que é polonização. Esse Fique Sabendo não é preciso vocês copiarem não, viu? A gente vai ler só para vocês saberem o que é polonização. A polinização é o transporte de grãos de pólen de uma flor para outra ou para seu próprio órgão, no qual se inicia a germinação. É por meio desse processo que as plantas se reproduzem. A transferência pode ocorrer com o auxílio de abelhas ou borboletas, por meio do vento ou da chuva. Então, polinização. A abelha, ela pega os pólen da florzinha e ela pode soltar aí na natureza, né? Tanto a abelha como a borboleta. Ou também o vento e a chuva levam, tipo, a semente da flor. E por isso a planta, ela se reproduz, né? Se reproduz porque vai caindo
sementinhas por onde elas vão passando, elas vão levando, elas vão soltando na natureza. E aí as plantas, elas se reproduzem através disso, certo, meus amores? Aí, por hoje, nossa primeira aula de português é essa. Aí vem a segunda aula de português, que eu vou já dar uma breve explicação para vocês.